Olá pessoal, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, com muita saúde. E dando sequência a nossos estudos, nós vamos começar hoje a estudar uma matéria, um tópico da nossa disciplina que eu reputo de suma importância, sobretudo para aqueles que pretendem prestar concursos para tribunais de contas. Nós vamos iniciar hoje o estudo do controle interno e externo da administração pública. E vamos seguir com essa matéria basicamente até o final do nosso semestre. Nós vamos ter aí três grandes blocos dessa disciplina, por assim dizer, dessa matéria. O primeiro bloco vai tratar da classificação do controle, da atividade de controle sobre vários aspectos, e o nosso segundo bloco vai tratar dos tribunais de contas, das suas características, e o terceiro bloco e o último, nós vamos falar sobre alguns aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal e a sua relação com o controle, tá bom? Então vamos iniciar os nossos estudos, mas não sem antes eu desejar a vocês uma excelente semana com muita luz, com muita paz, com bons estudos, com boas vibrações, com alegramentos. Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso estudo falando sobre o que é controle, né? O que é uma atividade de controle? O que é controlar alguma coisa? Ora, controlar alguma coisa é você fiscalizar, é você comparar essa coisa a partir de um parâmetro. Porque, evidentemente, você só pode controlar, você só pode comparar um objeto, um ato, se você tiver um parâmetro. E você faz essa comparação justamente para ver se esse ato, se esse objeto está em conformidade com o parâmetro. Então, por exemplo, você pode comparar um processo de licitação, o ato, o objeto do seu controle seria um procedimento de licitação da administração pública. E qual seria o seu parâmetro? O seu parâmetro seria a legislação que rege a administração pública, 8666, ou a lei do pregão eletrônico. Então, você vai usar uma legislação, a legislação que rege, né, a licitação, e o seu objeto a ser controlado, a ser fiscalizado, a ser comparado, será um procedimento de licitação iniciado pela administração pública. Então, aí nesse primeiro slide, eu trago para vocês o quê? Eu trago para vocês dois conceitos doutrinários de controle. Por exemplo, o Meirelles nos diz que seria a faculdade de vigilância, de orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro. E temos também o conceito trazido pelo Guerra, em que nos diz que o controle da administração pública é o poder-dever. E aqui eu chamo a atenção para vocês da diferença do conceito trazido pelo Guerra daquele trazido pelo Meirelles. Para o Meirelles é uma faculdade, para o Guerra é um poder-dever. Então é uma obrigação que haja o controle. E na verdade, pessoal, hoje, de fato, o controle, seja ele interno ou externo, é um poder-dever. Né? É um controle, inclusive, com previsão constitucional. Então, entende-se que é um poder-dever. Você tem o poder de fiscalizar e, ao mesmo tempo, o dever de fiscalizar, de controlar. Né? Então, aí, voltando, retomando ao controle, ao conceito do Guerra, é um controle da administração pública, é o poder-dever de verificação, inspeção, exame pela própria administração ou por outros poderes ou por qualquer cidadão, quanto à efetiva correção da conduta gerencial de um poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir a atuação conforme os modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática. Aquilo que a gente falou, né? O controle aqui no conceito do Guerra é justamente isso. Você vai fiscalizar, você vai verificar, você vai inspecionar, tá certo?
se um ato, uma conduta, ela foi feita segundo os modelos previamente planejados, modelos esses que, em relação à administração pública, estão dados na lei, até porque vocês sabem que a administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei determina, ao contrário do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Então, o controle é isso. A administração pública, ela, a partir de parâmetros previamente estipulados na lei, o que ela vai fazer? Ela vai verificar se as condutas administrativas dos mais diversos tipos estão sendo realizadas de acordo com aquele parâmetro, tá certo? E aí as consequências desse controle, dessa comparação, dessa verificação, serão diversos, podendo ocasionar anulação do ato, você pode ter a revogação do ato, como a gente vai estudar mais adiante, tá bom? Bom, pessoal, então aqui num quadro, né, resumo para vocês, o controle da administração pública é o poder-dever, porque, como disse hoje, a doutrina majoritária entende que o controle não é uma faculdade, porque a faculdade você pode fazer ou não, é um poder-dever, poder porque quem faz tem o poder de fazer e, ao mesmo tempo, tem o dever de cumprir com esse controle. E consiste numa verificação, num exame, numa inspeção, né? Ele é realizado pela própria administração pública, ele pode ser realizado por outros poderes ou órgãos independentes, né? Ministério Público, tribunais de contas, ou o controle social, que é aquele realizado por qualquer cidadão. E para que se realiza o controle? Para garantir a atuação conforme os modelos desejados, conforme os parâmetros previstos em lei. Então, os modelos, a legalidade, né, se está em conformidade com o que a lei determina, para que seja eficiente e para que, de fato, produza os efeitos, que tenha efetividade. Então, aí nós temos destrinchado nessa figura o conceito de controle. E aí, pessoal, aqui controle no sentido lato, tá? Tanto o controle interno quanto o controle externo. Então, esse parâmetro aqui, esse conceito, esse panorama de conceito, é o panorama genérico que você pega a espécie controle, portanto, se aplica às suas espécies, tanto o controle interno quanto o controle externo. Bom, pessoal, nós temos diversas classificações doutrinárias possíveis de serem adotadas em relação ao controle. Então, nós trouxemos aqui para vocês 6 classificações, que são geralmente as classificações usuais na doutrina especializada, na doutrina que trata do tema. Nós podemos classificar o controle quanto ao momento em que ele é realizado, quanto à sua localização, ou seja, quem é o órgão que está controlando, quem é o agente controlador, quanto à iniciativa, se ele é um controle de ofício, se ele precisa ser provocado, ou se ele é compulsório ou periódico, como veremos a seguir. Quanto ao órgão, se ele é um controle feito pela própria administração pública, se ele é um controle realizado pelo Poder Legislativo, também chamado de controle legislativo ou parlamentar, ou se é feito pelo Poder Judiciário, dando ensejo ao controle judicial ou jurisdicional. Quanto à sua natureza, podemos fazer um controle quanto à legalidade, né, se está em conformidade com a lei, quanto ao mérito, e aí a gente faria sobre a eficiência e a eficácia. E quanto ao âmbito, é um controle subordinado, feito de cima para baixo, ou é um controle vinculado, em que é obrigatório aí, esse controle. Nós vamos estudar cada uma dessas classificações, tá? E vamos começar quanto ao momento. Então, quanto ao momento, nós temos lá o objeto, aí nessa linha que eu trago para vocês, nós temos o objeto, o ato administrativo, que está sofrendo o controle, que é o objeto do nosso controle. E como pode ser feito esse controle? Ele pode ser um controle prévio,
e aí prévio antes da prática do ato ele pode ser concomitante, então durante a realização do ato, há também, nesse período de realização, o controle feito, tá? Tanto pela administração pública ou por outro órgão ou poder, ou ele pode ser feito após a realização do ato. Então, se for feito antes, previamente, vai se chamar controle preventivo, perspectivo, a priori, ex ante. Né? Então, são denominações para o controle prévio, preventivo, aquele que é realizado antes do ato. E temos o concomitante ou o posterior. Então, o que nós vamos tomar como base para fazer essa primeira classificação quanto ao momento? Em que momento o controle acontece? Se antes da realização do ato, se junto com a realização do ato ou se depois da realização do ato. Então, o controle prévio, como eu já disse, é chamado de preventivo, de perspectivo, de a priori ou ex ante. Ele é realizado antes da prática do ato, como, por exemplo, pessoal, a autorização que um departamento de engenharia, um setor de engenharia tenha que dar para que uma obra possa ser iniciada. Então, aquela obra não será iniciada enquanto o setor de engenharia não aprovar, tá certo? Também a aprovação pelo Senado Federal de nomes indicados pelo presidente da República. E aí, por exemplo, tomemos como base a indicação dos ministros do STF. Antes que o ministro indicado pelo presidente da República se torne um ministro, haja o ato de nomeação daquela pessoa indicada pelo presidente para ocupar o cargo de ministro do STF, é preciso que ele passe por uma sabatina. Quem realiza essa sabatina? O Senado Federal. Então, antes do ato de nomeação, que realmente vai fazer com que aquela pessoa indicada pelo presidente, ela se torne ministro do STF, é preciso que o Senado faça um controle prévio para saber se ela atende às qualificações exigidas pelo cargo. Tá? Avançando, temos o controle concomitante, sucessivo, prospectivo, simultâneo ou par e passo, né? Passo a passo. Esse é realizado no mesmo momento em que o ato está sendo realizado. Então, nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A realização do ato, que é o objeto do controle, e o controle em si. Um exemplo é o controle da execução orçamentária pela Comissão Mista de Orçamento, tá certo? Então, a Comissão Mista de Orçamento, tanto assim que o presidente da República, a cada 2 meses, ele precisa publicar e enviar à CMO o balanço da execução orçamentária bimestral, a cada 2 meses. Da mesma maneira, se for necessário abrir um crédito extraordinário, um crédito adicional, perdão, que foi objeto de estudo da nossa última aula, para que isso seja possível, exceto aqueles casos dos suplementares que já tenham prévia autorização no próprio texto da LOA, nós teremos que encaminhar, ou o presidente terá que encaminhar a solicitação à CMO, que então botará em votação para que seja aprovado ou não a abertura daquele crédito. E quando isso acontece? Acontece no mesmo momento em que está sendo executado o orçamento. Daí falarmos das técnicas de ajustes orçamentários, que foi objeto de estudo da nossa última aula. Um outro tipo de controle concomitante é a realização dos acompanhamentos pelos tribunais de contas. Os tribunais de contas, durante todo o ano, fiscalizam a realização de determinadas despesas, o cumprimento de determinados contratos, né? Enquanto as despesas estão sendo realizadas, os tribunais de contas estão fiscalizando, estão controlando. Então, concomitante ao mesmo tempo. Por fim, pessoal, nós temos o posterior, subsequente, retrospectivo ou a posteriori. É aquele que acontece após a prática do ato. E aí, qual é o objetivo do controle a posteriori? É rever o ato praticado,
para corrigi-lo, para desfazê-lo ou para confirmá-lo, né? Então, quais são as consequências possíveis desse controle? Nós podemos ter a aprovação do ato, podemos ter a homologação, podemos ter a anulação, a revogação ou a convalidação do ato, tá certo? Então, o controle a posteriori, o ato já foi realizado e o controle vai verificar se esse ato foi realizado dentro dos parâmetros definidos na lei. E aí, se foi, vai ser aprovado, vai ser homologado, vai ser, agora, se não foi, pode ser anulado, pode ser revogado, ou se foi feito mais ou menos, se o vício é sanável, haverá a convalidação, que é a validação do ato com a correção dos vícios, né? Desde que esses vícios sejam sanáveis. Vocês estudam isso em direito administrativo, quando estudam o ato administrativo, tá bem? Bom, pessoal, atualmente, grande parte do controle feito pelos tribunais de contas é um controle posterior, tá certo? Então, é um controle realizado de forma posterior, ou seja, depois que os atos são praticados, tá? Um exemplo disso. Todo ano, na quarta fase, que é essa fase que estamos estudando, iniciando nossos estudos, a quarta fase é a fase de prestação de contas. Dentro dessa fase de prestação de contas, caberá ao presidente da República, em até 60 dias após o início da sessão legislativa, tá certo? Que se inicia em 2 de fevereiro, o presidente, a partir dessa data, terá 60 dias para encaminhar ao Congresso Nacional o relatório de prestação de contas. Então, ele vai prestar contas ali da execução orçamentária do ano anterior, tá? Essa prestação de contas será julgada pelo Congresso Nacional. Mas antes do julgamento, o Congresso Nacional solicitará ao Tribunal de Contas da União que emita um parecer sobre as contas. Então, as contas serão enviadas ao Tribunal de Contas, que fará uma análise técnica, financeira, contábil, para ver se a execução orçamentária se deu dentro dos parâmetros legais, se deu de acordo com a LOA aprovada, com a LDO, se está em consonância com o PPA, se não feriu nenhum das vedações, das proibições trazidas pela LRF, pela Lei de Improbidade Administrativa, enfim, vai fazer uma análise técnica e retornará para o Congresso Nacional, né, emitirá o seu parecer, dizendo, né, opinando, e é meramente opinativo, o Congresso não está vinculado a esse parecer emitido pelo Tribunal de Contas, de modo que ele pode decidir contrário ao conteúdo do parecer, né? O TCU, portanto, vai dizer, olha, Congresso, acho que as contas estão ok, nossa análise aqui não viu nenhuma irregularidade que mereça desaprovação das contas, ouvimos algumas irregularidades ou não atendimento a alguns requisitos da lei, mas são vícios sanáveis, são vícios de menor gravidade, que não ensejam a reprovação das contas, apenas que você aprove, mas aprove com ressalva, chame o presidente, né, e diga que precisa ajustar essas partes aqui. Ou as contas realmente, as contas prestadas têm fortes indícios de ilegalidade e eu, TCU, após fazer análise técnica, opino pela reprovação das contas. E aí esse parecer é encaminhado e a partir dele o Congresso decide o que vai fazer. Lembrando que sua decisão não está vinculada a esse parecer. Portanto, ele pode decidir de maneira contrária ao parecer emitido pelo TCU. Isso porque o julgamento das contas no Brasil é um julgamento político e não um julgamento técnico. Político, tanto que a Constituição, lá em seu artigo 70, torna legítimo, né, o dono, né, do controle é o Congresso Nacional na esfera da federal. É ele que tem a legitimidade para realizar o controle sobre as contas prestadas pelo presidente, o controle externo, o legitimado é o Congresso Nacional, que contará com a ajuda
do Tribunal de Contas da União para realizar essa sua missão que pertence somente ao Congresso Nacional. Os tribunais atualmente, pessoal, eles vêm utilizando sistemas de informação e usando tecnologia para tentar mudar a realidade do controle posterior, trazendo para um controle concomitante. Hoje, a execução orçamentária ela já está informatizada, de modo que os tribunais podem realizar esse controle online ali concomitantemente, ao mesmo tempo em que a execução orçamentária está sendo feita. A vantagem é que você consegue impedir danos, porque quando você faz um controle a posteriori, o ato já foi feito, a conduta já foi tomada. Então, as medidas a serem tomadas são medidas para tentar corrigir, reparar o erro, né? Ou a ilicitude, o que nem sempre é possível. Então, vocês verificam isso muito claramente nessas operações deflagradas aí como a Lava Jato. Toda a corrupção já foi praticada. E agora, o que busca-se é a reposição, a recomposição, a devolução ao erário público, né, dos valores desviados, o que a gente sabe que nem sempre acontecerá, ou nem sempre acontecerá nos valores em que foram praticados. Às vezes a devolução vai ser muito menor, o que particularmente, né, eu acredito que sempre o seja, vai ser muito menor do que os prejuízos efetivamente causados, tá certo? Então, o controle mais adequado seria o controle concomitante, certo? Evidentemente, pessoal, que o controle a priori, o controle, né, antes, o controle preventivo, o controle que se dá antes da prática do ato, seria o melhor dos mundos, porque antes de praticar a conduta, verificaria-se se aquela conduta está sendo realizada, será realizada dentro dos parâmetros legais. Só que esse tipo de controle é um controle que ele acaba sendo uma exceção. Por quê? Porque ele engessaria muito a administração pública. Antes de realizar qualquer conduta, ela teria que passar pelo controle prévio preventivo. E isso, enquanto esse controle não fosse feito, a conduta não poderia ser realizada, o ato não poderia ser realizado, e isso causaria, né, um engessamento, uma lentidão muito grande. Por isso, o controle preventivo ele só é realizado em algumas condutas expressamente previstas na Constituição, na legislação, tá bom? Bom, pessoal, então, vencemos aí a classificação quanto ao momento posterior, preventivo, antes do ato, concomitante, junto, e a posterior, depois, ou a posteriori, ou controle a posteriori, ou controle, me deu branco aqui, o controle feito no momento final, né, que é o controle aqui, o posterior, perdão. Então, pessoal, vamos voltar aqui para nosso segundo parâmetro de classificação do controle, e aí nós vamos tomar como base para fazer essa classificação o órgão controlador, né, aquele órgão que está realizando o controle. E aí nós temos o controle administrativo, que é aquele realizado pela própria administração pública. Nós temos o controle legislativo, que é o controle realizado pelo Poder Legislativo, e nós temos o judicial ou jurisdicional, né, realizado com exclusividade, quase que monopólio, de maneira monopólio, através de monopólio pelo Poder Judiciário, tá? Então, quanto ao órgão que controla, quanto a quem está fazendo o controle, temos essas três opções: o controle administrativo, o controle legislativo ou o controle judicial. Então, vamos seguir aqui. O controle administrativo, pessoal, ele é realizado pela própria administração pública, tá? Deixa eu abaixar aqui, tirar a minha carinha daqui, porque eu estou percebendo que ela está meio que cobrindo aqui a parte aqui, então eu vou trazê-la para cá, mais para cima, para que não atrapalhe a visualização dos slides por vocês, tá bom? Então, pessoal, o controle administrativo realizado pela própria administração pública,
e ela vai realizar esse controle sobre os seus próprios atos. Quais são os fundamentos utilizados por controle administrativo? 2, a hierarquia, que são os órgãos superiores que gozam do poder de revisão, fiscalização e controle sobre a atuação de seus subordinados. E também a autotutela, que vocês estudam em direito administrativo, que é a prerrogação da administração pública de controlar seus atos, e ela, inclusive, pode desfazê-los, se for o caso, né? Vocês sabem aqui que a administração pública ela pode revogar os seus atos a partir da conveniência, né? Da oportunidade da conveniência, ela tem essa discricionariedade. Então, ela mesma pode tutelar, nos limites da lei, ela mesma pode tutelar, autotutelar os seus atos administrativos, tá? Ela pode, inclusive, revogar um ato, e a gente tem uma súmula do STF falando desse poder de autotutela que é conferido à administração pública, dela rever de ofício, inclusive, seus próprios atos, inclusive podendo revogá-los aquele que ela acha que não é mais oportuno, né? Que não tem mais razão de ser, enfim. Então, a autotutela. E a hierarquia que existe, né, na administração pública, em que o órgão superior, ele pode rever, né, pode exercer o controle sobre as condutas praticadas por seus subordinados, tá certo? Bom, seguindo, pessoal, nós temos o controle realizado, ainda vamos só falar isso aqui, o controle administrativo, ele envolve a legalidade, quer dizer, é verificado se o ato administrativo foi praticado conforme o que determina a legislação, e também o mérito, que pode levar à revogação, se aquele ato, né, ele é oportuno, se aquele ato de fato é importante para a administração pública. Se não for, a administração pública poderá revogá-lo. Importante dizer, pessoal, que o controle de mérito não pode ser realizado pelo poder judicial. O judiciário ele não entra no mérito. Quem analisa mérito é a própria administração pública, porque se nós deixássemos que o poder executivo, o poder judiciário, dissesse, né, se um ato praticado pela administração pública é bom ou ruim, se deveria ou não ter sido praticado, nós estaríamos delegando ao poder judiciário a própria competência para administrar, né? Então, o controle de mérito, aquela licitação que foi feita. Imagina o STF dizendo, olha, governo, essa licitação não é o melhor momento de você realizá-la. Não acho que você precise comprar isso agora, eu acho que você deve comprar isso depois. Não acho que você deve realizar o concurso público agora, acho que você deve realizar depois. Não acho que você deva punir o seu servidor. Ora, não compete ao judiciário analisar o mérito da questão. O controle feito pelo judiciário é meramente um controle de legalidade. Cabe ao judiciário, mediante provocação, verificar se o ato foi feito dentro da legalidade, mas não sobre o mérito, se deveria ou não ter sido feito, se era o melhor momento, se não era, oportunidade, né? Não cabe ao judiciário fazer isso, é importante que a gente diga. E, como a gente já havia dito, esse controle feito pela administração pública, né, baseada no seu poder de autotutela, ela mesmo autotutelar os seus atos, a gente pode ter como consequência desse controle, esse controle pode resultar na confirmação do ato, beleza, o ato está ok. Na anulação, a administração pública pode anular o seu ato, ela pode até mesmo revogar o seu ato ou convalidar, né? Lembrando que a convalidação, ela difere da confirmação, porque na confirmação, né, na homologação, por assim dizer, do ato, não há nenhum vício, o ato está todo bonitinho. Agora, quando você convalida, você está validando o ato, né, revalidando o ato, que tem alguns vícios, mas são vícios sanáveis. Então, você corrige o vício e convalida o ato, até por uma economia, para que o ato não tivesse que ser todo refeito,
você corrige aqueles vícios sanáveis, são vícios que não vão causar prejuízos à administração pública, você vai corrigir os vícios sanáveis e vai convalidar o ato, tá certo? Esse controle administrativo, ele pode ser exercido de ofício, né? A própria administração pública inicia o controle, ou ele pode ser feito por provocação, né? A partir de um recurso administrativo, por exemplo, interposto por um administrado, tá? Então, esse é o controle administrativo. Seguindo, pessoal, nós temos o controle legislativo ou parlamentar, como o próprio nome já sugere, que é aquele controle realizado pelo Poder Legislativo, tá? E ele vai controlar a atuação da administração pública. Ele tem esse controle legislativo ou parlamentar, ele se subdivide em controle parlamentar direto ou controle político e controle parlamentar indireto ou técnico. Vamos ver cada um desses controles. Bom, o controle parlamentar direto, pessoal, é aquele que é realizado diretamente pela Casa Legislativa. No âmbito federal, portanto, quem realiza o controle parlamentar direto é o Congresso Nacional por meio de suas casas, Senado Federal, Câmara dos Deputados. A nível estadual, quem vai realizar o controle parlamentar direto são as assembleias legislativas e, seguindo com esse mesmo raciocínio, a nível municipal, as câmaras de vereadores, tá certo? Vamos dar um exemplo desse controle parlamentar direto. Alguns exemplos. A sustação dos atos normativos pelo Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, né? Por exemplo, o presidente da República exorbitar os poderes constitucionalmente assegurados a ele, né? Então, ele vai fazer algo que não é de sua competência. Por exemplo, ele mandar para o Congresso Nacional uma lei que não é de sua iniciativa e que também não foi delegada, não é uma lei delegada. Então, ele está exorbitando aí do seu poder conferido pela Constituição. Nós temos, por exemplo, no controle do Congresso, exercido diretamente pelo Congresso, é o julgamento das contas anuais prestadas pelo presidente da República. Então, o Congresso Nacional, eu expliquei para vocês no slide, 2 slides atrás, que há o dever de prestar contas, né? O presidente da República vai sempre ter o dever de prestar contas da execução orçamentária. Ele presta essas contas no ano seguinte ao ano da execução orçamentária e quem vai julgar essas contas é o Congresso Nacional, que contará com a ajuda do Tribunal de Contas, que faz um parecer, né? Mas, lembrando, um parecer meramente opinativo. Nós também temos, pessoal, um outro exemplo, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Quando é que se instaura uma CPI? Para que se instaura uma CPI? Para apurar irregularidades praticadas pela administração pública, né? Então, nós temos aí as CPIs, elas têm inclusive poder investigatório, tem algumas particularidades, elas têm poderes dados pela Constituição que possibilitem a elas justamente analisar uma situação, como fazer o controle de uma situação para ver se houve irregularidade, tá certo? Então, esses são os exemplos do controle parlamentar direto que é realizado pelas casas legislativas de cada ente da federação. Seguindo, pessoal, nós temos o controle parlamentar indireto ou técnico. Esse aí é exercido pelo Tribunal de Contas. Lembrem-se que o Tribunal de Contas é o órgão técnico. O Tribunal de Contas, ele faz uma análise não política do ato, mas ele faz uma análise técnica. Então, ele vai verificar se aquele ato foi realizado de acordo, em conformidade com os parâmetros estabelecidos em lei, tá? Então, a gente tem, como exemplo, emissão de parecer prévio sobre as contas do presidente, não vou aqui repetir porque já falei 2 vezes para vocês, né? Julgamento das contas dos administradores públicos. Então, vejam, isso aqui é importante falarmos, tá? Vamos falar disso quando falarmos dos tribunais, mas só para vocês entenderem.
No que tange às contas de governo, que são aquelas contas prestadas pelo chefe do executivo em relação à execução orçamentária, os tribunais de contas, o TCU, os tribunais estaduais, eles apenas emitem um parecer. Eles fazem análise das contas prestadas anualmente pelo chefe do executivo e eles emitem um parecer, que eu disse a vocês que é um parecer opinativo. O julgamento das contas cabe ao Poder Legislativo, que vai exercer um controle parlamentar direto ao julgar as contas do presidente da República, do governador, dos governadores, dos prefeitos. Agora, quando falamos de administradores públicos, nós estamos falando de servidores, tá certo? Ou de qualquer pessoa que guarde, que mantenha, que receba dinheiro da administração pública, tá certo? Então, são aquelas pessoas, são aqueles servidores, administradores, gestores que têm o que nós chamamos de poder para autorizar despesas. São os autorizadores de despesas. Então, são eles que autorizam a despesa, são eles que vão dizer como o dinheiro deve ser gasto. Então, essas pessoas precisam prestar contas ao tribunal das suas condutas, estão submetidos à fiscalização pelo Tribunal de Contas, tá? E responderão perante esse, caso haja alguma irregularidade. Nós temos isso lá no artigo 71 da CF, no inciso 2. A aplicação de sanções aos responsáveis no caso de ilegalidade de despesas ou de contas. Quais são essas penalidades, pessoal? Essas sanções são sanções administrativas. O TCU ele não tem capacidade postulatória. O TCU não pode propor uma ação contra um administrador público que tenha praticado um ato ilícito. Se ele achar que o ato ilícito requer uma investigação criminal por configurar crime, ele então encaminhará ao MPF e o Ministério Público tomará as providências jurisdicionais. Cabe tão somente ao TCU, e aí, por analogia, a todos os demais tribunais, aplicar sanções administrativas, que geralmente são obrigação de ressarcir o erário público, os cofres públicos, e multa pela conduta, tá? Mas a gente também vai estudar isso quando estudarmos os tribunais e as suas competências. Por exemplo, o controle das despesas decorrentes de contratos administrativos, Lei 8666, Lei das Licitações Públicas, né? Então, os tribunais podem, fiscalizando um contrato de licitação, fazendo um controle concomitante, ele pode, inclusive, suspender o processo de licitação. A gente vai estudar isso com mais riqueza de detalhes quando falarmos dos tribunais, das suas competências, tá bem? Então, o indireto ou técnico, quem realiza são os tribunais. Lembrem-se, os tribunais de contas, eles são órgãos independentes, eles não pertencem à estrutura do poder legislativo, mas eles trabalham, né, em algum momento vinculados ao poder legislativo, porque auxiliam na análise da prestação de contas, tá, prestadas pelo chefe do executivo, mas eles são órgãos independentes, até porque fiscalizam as condutas, inclusive do próprio legislativo. Eles precisam dessa independência funcional para que as suas condutas, o seu controle, não tivesse que ser submetido ou estivesse submetido à administração pública, aos poderes, aos demais poderes, que poderiam, assim, tolir a sua atuação, tá? São órgãos que são independentes, ok, pessoal? Não se vinculam a nenhum, não estão vinculados, não estão subordinados a nenhum outro poder. E o controle judicial jurisdicional é exclusivamente realizado pelo Poder Judiciário e ele é um controle meramente de legalidade, né, pessoal? Então, ele tem que ser provocado. O Judiciário, nós sabemos que não age de ofício, né? Ele é inerte, ele precisa ser provocado e ele é
em regra posterior à prática do ato. Porém, pessoal, ele pode ser, nada impede que seja concomitante, né? Ou até mesmo um controle prévio, né? O que é mais difícil. Mas, em regra, ele é posterior, quando o ato já foi praticado e gerou algum tipo de lesão, tá? E é um ato que se percebe, um ato que está eivado de ilegalidade, não foi feito em conformidade com a lei, tá? Nós temos as ações judiciais, né? Por exemplo, uma ação popular, uma ação civil pública, ou nós temos os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, tá certo? E mandado, né, que vocês conhecem aí, que também podem ser utilizados para provocar esse controle judicial, jurisdicional, feito pelo Poder Legislativo. Assim, vencemos a classificação quanto ao órgão controlador. A nossa próxima classificação é quanto à localização desse órgão. Olha só, primeiro eu fiz quanto ao órgão, né? Então, falamos que pode ser um órgão da própria administração pública, pode ser o órgão de um poder externo, legislativo e executivo. E aí, com base nisso, pessoal, quanto à localização, ou seja, o órgão que está realizando o controle, ele pertence àquele mesmo poder que está sendo controlado? Ou ele é um órgão que pertence a outro poder? E também temos o controle realizado pela própria sociedade, o controle social. Afinal, somos os donos do poder e o exercemos por meio de pessoas que elegemos, chamados representantes, os nossos representantes, tá certo? Mas o poder, segundo a Constituição, emana do povo, que o exerce, né, de forma direta, através do plebiscito, a iniciativa popular, etc., ou por intermédio de representantes eleitos, né? Então, nós podemos ter o interno, que é quando o órgão que está controlando pertence ao próprio poder controlado, é externo, quando o órgão controlador ou pertence a outro poder ou é um órgão independente, os tribunais de contas, Ministério Público, ou um controle social exercido pela sociedade, né? Então, o controle interno, está aí para vocês, é aquele realizado por um órgão integrante do mesmo poder que está sendo controlado. Rosali, me dá um exemplo. Sim, a CGU, a Controladoria Geral da União. Ela controla atos do próprio Executivo e ela pertence ao Poder Executivo, ela está lá no fluxograma do Poder Executivo e ela controla o próprio Poder Executivo, tá certo? Externo, pessoal, em sentido amplo, é a atuação de um poder sobre o outro. Nós falamos que o Legislativo controla o Poder Executivo, né? Passamos lá quando há uma exorbitação do poder conferido ao presidente para realizar determinados atos, o Poder Legislativo pode exercer o controle. Quando o Senado Federal, por exemplo, julga o presidente da República, é um controle externo, num processo de impeachment, né? Então, nós temos esse tipo de controle. E, em sentido estrito, pessoal, é quando o Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, exerce o controle, por exemplo, na prestação de contas prestadas pelo chefe do Executivo. E o social é aquele que nós falamos, que é a sociedade, através de recursos, através de denúncias, através de, né, controla a própria administração pública, até por a sociedade ser a dona do poder, tá? Quanto à natureza, uma outra classificação, pessoal, é quanto à natureza ou o aspecto do controle que está sendo realizado. É um controle de legalidade ou é um controle de mérito? O controle de legalidade, ele pode ser exercido, como falamos, pela própria administração pública, tá certo? Mas ele também é o típico controle exercido pelo Poder Judiciário. O controle de legalidade, pessoal, ele tende a confirmar o ato, anular o ato ou convalidar. Anular, quando os vícios são insanáveis,
né? Os vícios presentes no ato não podem ser corrigidos, e convalidar é quando o vício ele pode ser corrigido. É um vício sanável, é um vício que não traz prejuízos para a administração pública, então ele pode ser sanado, ele pode ser corrigido para que o ato seja convalidado, para que o ato seja, após a correção, validado. Tá? Controle de legalidade, portanto, é o controle exercido pela própria administração pública e também pelo judiciário. E o controle de mérito, pessoal? O controle de mérito é aquele exercido tão somente pela própria administração pública. O judiciário, como dissemos, não pode adentrar no mérito do ato, não pode dizer se aquele ato é bom ou ruim para a administração pública. Compete ao judiciário tão somente verificar, controlar se o ato foi feito em conformidade com os parâmetros legais que ele tem que obedecer, mas não o mérito, não se o ato é bom ou ruim. Tá? E esse controle de mérito feito pela administração pública, ele vai analisar, nesse controle, esse controle analisa se o ato foi praticado dentro dos limites, os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei. Tá? E aí ele vai ver se aquele ato é conveniente, se aquele ato é oportuno. Cabe aqui a discricionariedade da administração pública para fazer uma análise, para fazer um julgamento quanto ao controle de mérito do ato, quanto ao mérito. E se ele achar, se fazendo esse controle, a administração pública achar que está legal, ela vai confirmar. Se ela achar que está bom, mas pode só alterar alguma coisa, sim, ou ela pode achar não está nada bom e revogar o ato, tá certo? Então, pessoal, o que nós temos que falar, né? O poder judiciário, como eu disse para vocês, ele só controla a legalidade. Então, ele só faz o controle de legalidade por meio daquelas ações que nós falamos. O legislativo, ele vai controlar a legalidade do ato, por exemplo, da atuação, ele vai controlar, perdão, a atuação da legalidade com a atuação do Tribunal de Contas, que vai verificar se o ato foi praticado dentro dos parâmetros legais. E a administração pública, ela, entendendo que um ato é ilegal, ela pode desfazer o seu ato, ela pode anular o seu ato. Ok, pessoal? Bom, vamos seguir aqui, né? E a gente também, pessoal, importante é o seguinte, é importante a gente aqui, eu fiz algumas anotações aqui, é importante que a gente não confunda o mérito, o controle de mérito com o ato discricionário que vocês estudam, lá no direito administrativo, né? O mérito, pessoal, o ato discricionário é aquele em que a administração pública decide realizar ou não. Ela tem essa discricionariedade, por exemplo, para a realização de um concurso público. Imagine que na LDO tenha sido aprovado a realização de um concurso público para o TCU. O TCU tem a discricionariedade, ou seja, tem o poder de decidir se quer ou não realizar aquele concurso público previamente autorizado. Ele tem essa discricionariedade, ele pode decidir pela realização ou não realização de um ato. E o controle de mérito, pessoal? O controle de mérito, como está aqui no desenho para vocês, o controle de mérito, ele, na verdade, o que ele faz? Ele vai permitir que a administração pública olhe para aquele ato que foi praticado e veja se ele foi dentro do limite máximo ou mínimo. Ela tem uma margem, ela tem uma liberdade para fazer determinadas coisas. Rosali, ficou confuso, me dá um exemplo. Sim, pessoal, eu vou dar um exemplo. Imagine que determinada conduta de um servidor público seja capaz de ensejar a aplicação de uma multa, de uma penalidade, né? De repente, o servidor
praticou uma infração e a penalidade para essa infração é o pagamento de uma multa, tá certo? E a lei fixa essa multa entre R$ 50 e R$ 500. Então, limite máximo 500, limite mínimo 50. Dentro desses limites, caberá ao órgão controlador decidir qual a penalidade, qual o valor da penalidade a ser aplicado. Então, ele tem que aplicar uma penalidade, mas cabe a ele decidir se essa penalidade, qual o valor dessa multa. Tá certo? Agora, olha o ato discricionário. Eu realizo ou não? Isso é uma discricionariedade minha. Agora, quando você faz o controle de mérito, você tem que fazer. O que você tem liberdade para decidir, o que o agente controlador tem liberdade para decidir, é dentro daqueles parâmetros da lei mínimo e máximo, nesse meio, nesse caminho entre o mínimo e o máximo, cabe à administração pública decidir qual o valor a ser aplicado. Entre 50 e 500 reais, de acordo com a análise da situação, com a análise da gravidade da situação, ela vai estipular uma multa que pode ser de 50 a 500. Então, 50, 100, 150, 200. O que ela não pode é aplicar uma multa de R$ 10 e nem uma multa de 600, porque ela estaria fora dos parâmetros estabelecidos pela lei. Tá? Então, não confundir. Ato discricionário, a administração pública tem a liberdade para decidir se realiza ou não, com base na conveniência e oportunidade. Agora, quando ela faz uma análise de mérito, geralmente o ato já foi praticado e dentro daqueles limites da lei, os limites mínimos e máximos, ela poderá agir, como no caso aqui de uma sanção, uma suspensão, por exemplo. A lei prevê que se um determinado servidor praticar uma conduta ilícita, ele poderá sofrer uma suspensão de até 90 dias. O que a administração pública pode fazer? Até 90 dias, ela pode, analisando, né, a situação, ela pode decidir que vai suspender por 30 dias. É uma decisão de mérito. Ela estudou, após analisar aquela situação, aquela conduta e circunstâncias em que foi praticada, ela decide por uma suspensão de 30 dias. Está dentro dos limites em que a lei concede a ela, a administração pública, a liberdade para decidir, ok? Bom, na sequência, pessoal, quanto à natureza, o aspecto, então, nós temos aí um quadro resumo para vocês. Quando a gente faz uma análise, um controle de legalidade, em regra, é saber se o ato está em conformidade com a legislação. Os atos ilegais, praticados em desconformidade com a legislação, certamente, né, serão anulados, porque não foram feitos de acordo com a lei, e a gente tem que lembrar que o princípio da legalidade é o primeiro daquela siglazinha antiga que vocês conhecem, do LIMP, legalidade. A administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Ele pode ser realizado por todos os poderes, principalmente pelo judiciário e também pela própria administração pública, né? Esse controle de legalidade pode confirmar o ato está todo direitinho, feito dentro da lei, pode anular quando for ilegal, ou pode convalidar, né? Que é aquele ato que apresenta alguns defeitos, mas que são defeitos sanáveis e que, portanto, podem ser esses defeitos, esses vícios sanáveis corrigidos, podem resultar na convalidação, que só pode ser feita pela administração pública. Não cabe ao judiciário convalidar atos da administração pública, né? O conceito de controle vem sendo amplamente utilizado, ampliado, e envolve outros aspectos, constitucionalização do direito administrativo, pessoal, né? A gente já falou disso em sala, que com a entrada em vigor da Constituição, a gente teve um processo de constitucionalização, ou seja, a Constituição ela passou a se a ter que estar presente em todos os ramos
do direito, em toda a legislação. O que isso quer dizer? Que quando você lê o direito civil, você tem que ler o direito civil olhando para a Constituição. Quando você lê o direito administrativo, você tem que ler o direito administrativo junto com a Constituição e junto com os valores e garantias fundamentais trazidos pela Constituição. A gente tem que ver a legitimidade, se a pessoa que fez, né, aquele ato, praticou aquele ato, era legítima, e a gente também tem que ver a juridicidade, né, se aquilo está feito dentro dos parâmetros, dentro do que diz o ordenamento jurídico. Também juízo. Agora, quando a gente analisa o mérito, pessoal, então o mérito, quando a gente vai analisar o mérito, e aí eu vou aqui de novo mexer na minha telinha aqui, a gente vai ver a conveniência e oportunidade, que vocês estudarem direito administrativo, né? São elementos basilares do ato administrativo, dentro da margem de liberdade prevista em lei. É uma prerrogativa tão somente da administração pública, como eu disse a vocês, o judiciário não pode adentrar na esfera do mérito, o controle do mérito ele pode ensejar a manutenção ou confirmação do ato, quando o superior concordar integralmente, por exemplo, com o ato que seu subordinado praticou. Pode haver uma alteração do conteúdo, o ato mantido, mas com ajustes quanto ao conteúdo dentro dos limites previstos em lei, ou ele pode ser revogado por conveniência e oportunidade. Esse ato não é mais conveniente. O ato revogado não quer dizer que ele seja ilegal. O ato ilegal é anulado. O ato revogado é aquele que deixou de ser conveniente, aquele que não tem mais razão de ser, tá? Deixou de ser conveniente para a administração pública, tá? Eventualmente, os tribunais de contas podem exercer um controle de mérito, mas existe toda uma limitação constitucional, porque senão nós estaríamos delegando aos tribunais de contas, a prerrogativa de administrar, e essa não é a sua atividade. A atividade de administrar pertence à administração pública, ok, pessoal? Então, assim, o Tribunal de Contas ele vai avaliar eficiência, economicidade, se a coisa está sendo feita de forma a se ter uma boa gestão, mas ele não substitui, ele não tem legitimidade para substituir a discricionariedade que pertence à autoridade pública, ok? Queria só abrir um parênteses, pessoal, para falar com vocês uma outra coisa que eu anotei aqui, e que é bastante interessante. O ato, quando o poder judiciário, ele pode anular um ato, tá? E a gente diz que só anular, ele não pode revogar, e ele faz essa anulação com base na legalidade. Mas olha só, ele pode anular um ato e vocês confundirem assim, mas ele anulou um ato porque ele analisou o mérito. Como assim? Vamos lembrar do exemplo da multa que eu falei. A lei fixa limite mínimo 50, limite máximo 500. Dentro desses limites, compete à administração pública decidir qual a penalidade a ser aplicada. Mas imagina que a conduta praticada pelo servidor tenha sido uma conduta de menor potencial, uma conduta que não causou sérios prejuízos à administração pública, uma conduta que provavelmente ensejaria a aplicação da multa em patamares bem pequenos, talvez os R$50. Mas a administração pública aplica uma multa desarrazoada de R$500. Então, você tem uma conduta de menor potencial ofensivo, uma conduta sem maior gravidade, tá? Sendo punida com a pena máxima, com a sanção máxima, multa de R$500. Isso é desarrazoado, isso é desproporcional, a gente tem que ter a proporcionalidade da pena. A pena tem que ser suficiente para fazer a correção do ilícito, mas ela não pode ser algo desarrazoado. E aí, a metáfora que os concursos públicos, os cursinhos usam, é você utilizar um tiro de canhão para matar um pardal. Isso não é proporcional, isso é desarrazoado. Nesse caso em que você tenha
uma questão desrazoada, perdão, aquele que sofreu essa punição desarrazoada, exagerada, desproporcional, ela pode buscar o judiciário. E se o judiciário entender tratar-se de fato de um ato desarrazoado, exagerado, ele pode anular. Está analisando o mérito? Não, ele está vendo que a lei não foi aplicada corretamente. Então, é um controle de legalidade. A lei, a gradação da pena, ela foi exageradamente aumentada. Então, se tornou algo desarrazoado, tá certo? E aí o judiciário pode, então, anular o ato. Tá bom, pessoal? Vamos agora para, então aqui está a análise do nosso mérito, né? Alteração, revogação, e a gente falou que, eventualmente, dentro de limites muito restritos, os tribunais de contas poderão exercer controle de mérito. E também não confundir, quando a gente tem algo desarrazoado, ilegítimo, o judiciário pode ser acionado, porque o controle judicial se dá somente por provocação, ele pode, entendendo que houve uma extrapolação dos limites fixados em lei, ele pode anular o ato sem que isso seja considerado um controle que está adentrando o mérito da situação. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Toda vez que eu mexo ali, tem que voltar aqui. Quanto à iniciativa, pessoal, né? Como é que o ato de controle, como controle, ele vai ser iniciado? É de ofício? Tem que ser? Não precisa ser provocado por ninguém? É de ofício. A administração pública, por iniciativa própria, ela inicia o controle. Quando a gente tem o controle provocado, em que ele será provocado por um terceiro, através de um recurso, de um requerimento, de uma petição, de uma denúncia, e a administração terá que fazer o controle. Ou a gente tem o controle compulsório ou periódico. O que é isso? É aquele controle que ele precisa acontecer em determinados períodos, em determinadas situações previstas em lei. Prestação de contas do presidente da República é um controle que a gente chama de um controle compulsório. Por quê? Porque todo ano ele precisa prestar contas, né, dentro dos 60 dias após a inicialização do período legislativo, né, da sessão legislativa, melhor dizendo, ele está obrigado a prestar contas nesse período. Então, é um controle compulsório ou periódico. Então, todo ano, até 60 dias após o início da sessão legislativa, o presidente da República terá que prestar contas, porque terá que ser iniciado o controle externo realizado pelo Poder Legislativo, conforme previsão constitucional. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês, né, um resumo disso que eu falei. O de ofício. A própria administração pública ela vai iniciar esse controle, independentemente de qualquer requerimento, ela não precisa ser provocada. Vocês aí sabem que alguns atos processuais, por exemplo, são atos que a gente chama atos de ofício, né, que são realizados pelo Poder Judiciário sem que ele necessite ser provocado para tanto. Por provocação, o próprio nome já diz, né, então essa classificação ela é muito intuitiva, é quando o controle será realizado a partir da provocação de um terceiro, né? E aí a gente tem recursos, requerimentos, denúncias, né? E aí esses são elementos, são caminhos que provocam o início de um controle. Ou quando ele é compulsório, ou faltou aí, por favor, completem a palavra periódico, que é realizado em determinado período, e esse controle ele tem expressa determinação, expressa previsão legal, como é o caso da prestação de contas do presidente que eu falei para vocês. Uma outra classificação é quanto ao âmbito da administração pública. A gente tem o controle por subordinação ou hierárquico e a gente tem por finalização ou finalístico, tá? Ou por vinculação ou finalístico. O por subordinação, pessoal,
é quando ele é realizado pela própria administração pública, independentemente de provocação. Então, opa, é um ato de ofício, é um controle de ofício, ele é realizado pela própria administração pública e você tem o quê? A hierarquia. Então, o que você tem, em regra, é que o chefe está sempre subordinando, está sempre controlando para ver se os seus subordinados estão fazendo a coisa certa. Não é assim? Tanto na iniciativa pública, talvez até um pouco menos, quanto na iniciativa privada. Então, você tem a hierarquia e aí quem está em cima está supervisionando, está controlando se quem está embaixo está fazendo a coisa certa. Esse é o controle por subordinação ou hierárquico. Lembrando que é um controle sempre de ofício, tá certo? Ele será de ofício porque faz parte, é inerente à própria estrutura de hierarquia presente na administração pública, na administração privada, em que o superior tem o dever, inclusive, de controlar os atos realizados pelos seus subordinados, tá certo? E ele é pleno, ele é permanente, ele é interno, realizado interna corporis ali, ele é absoluto, está presumido pela própria, esse controle pessoal, ele é presumido pela própria essência de uma estrutura hierarquizada. Quem está acima tem poder de controlar quem está abaixo, tá certo? E o por vinculação ao finalístico? Ele é realizado por uma pessoa jurídica distinta, quando ocorre, por exemplo, quando a administração direta controla as entidades da administração indireta. Não existe relação de subordinação e de hierarquia, mas meramente uma relação de vinculação. O objetivo desse controle é aferir o cumprimento do princípio da especialidade e ele é limitado, depende de lei, não é presumido, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O controle finalístico, né? Ele é um controle em que ele é realizado, pessoal, principalmente pelas agências reguladoras, tá certo? Por exemplo, vocês sabem que nós temos diversas agências reguladoras. Nós temos, por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós temos a Anatel, Agência Nacional de Controle de Telecomunicações. Nós temos a Agência Nacional de Petróleo. Nós temos a ANA, Agência Nacional de Água. O que são essas agências? Essas agências são criadas pelo governo para fiscalizarem aquelas empresas para as quais será delegado, né? Será feita a concessão da exploração de determinados serviços. Então, por exemplo, a Light, ela tem a concessão aqui na nossa região para fornecer energia elétrica. Isso é uma atividade do governo que foi delegada para a Light, tá? A Light, ela precisa fornecer a energia elétrica dentro de certos parâmetros, né? Então, você tem que ter, não pode ter interrupção de fornecimento por mais de alguns dias ou de algumas horas, o que está lá determinado. Não é a Light que determina o preço do quilowatts de luz fornecido, quem estabelece isso é o governo. A Light tem que entregar energia com uma certa qualidade e por aí vai. Nós temos uma série de coisas que precisam ser obedecidas por essas concessionárias para que elas possam continuar explorando esses serviços. E aí foram criadas as agências reguladoras, que além de regular essas obrigações, elas fiscalizam se as concessionárias estão cumprindo isso. Esse é um controle finalístico. Não quer dizer que não há subordinação. Existe uma vinculação. A Light se vincula à ANEEL, porque a ANEEL é o órgão regulador, tá certo? Mas a Light não é subordinada à ANEEL. Não é. A ANEEL não pode dizer para a Light quem deve ser o seu presidente, quem deve ser o seu diretor. Ela não está subordinada. A ANEEL não vai dizer qual é a política salarial a ser adotada pela Light, nada disso. Eles estão vinculados, porém não há subordinação, tá certo?
Então, pessoal, o que acontece? Nós temos também chamado, esse controle também é chamado de tutela ou de supervisão ministerial, tá? Então, é um controle muito comum, um exemplo mais clássico que as doutrinas usam é esse controle exercido, né, exercido pelas agências controladoras em cima das concessionárias. Elas, concessionárias, não estão subordinadas, mas sim vinculadas, e essa vinculação se dá para que a prestação de serviços seja feita da maneira mais adequada, à maneira prevista lá no contrato de concessão, tá, pessoal? O controle vai ser sempre um controle limitado, ele tem que ser feito com base nesse contrato de concessão. Justamente ele visa isso, visa saber se a concessionária está prestando os serviços conforme estipulado no contrato de concessão, tá? E ele vai se basear no princípio da especialização, ou seja, ele observa se as entidades administrativas estão cumprindo as finalidades previstas em sua lei de criação ou de autorização, tá? Então, o que quer dizer a especialidade? Light, você está agindo conforme a criação, a agência, a Anatel também está cumprindo a sua função? A ANEEL foi criada para regular o mercado de fornecimento de energia elétrica. Ela está cumprindo com o seu papel? A Light está cumprindo com esse papel? Então, esse é o princípio da especialidade, né? Então, pessoal, da especialização, o que acontece? Esse princípio, né, esse controle por vinculação ao finalístico, ele depende de uma lei, não é presumido, não há que se presumir hierarquia, porque a ANEEL não é hierarquicamente superior à Light, eles apenas têm uma vinculação, existe uma relação de supervisão. Então, essa parte aqui do controle por vinculação ao finalístico e do subordinação, isso é questão recorrente em prova, tá, pessoal? Eles vão sempre procurar se você sabe a diferença de um e de outro, tá? Há doutrinadores como Eli Lopes Meireles, que fala que é um contrato um controle teleológico, porque vai verificar se os valores, se as cláusulas ali previstas no contrato de concessão estão sendo cumpridas, etc. e tal. Então, esse aqui é uma matéria bastante importante que eu sugiro que vocês estudem com carinho a diferença do controle por vinculação ou finalístico do controle por subordinação ou hierárquico, tá? Então, aí tem, quanto ao âmbito, né, da administração pública, a subordinação ou a vinculação. Bom, pessoal, era isso, né? Essa nossa primeira parte do estudo, para que a gente entenda o controle, entenda as suas classificações e, a partir daí, a gente possa avançar. Nós vamos estudar, sobretudo, o controle externo, o controle exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, e vamos ver também o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre as condutas, os atos dos gestores, dos administradores públicos, tá certo? Nós vamos estudar, sobretudo, os artigos 70 a 75 da Constituição. Na próxima aula, nós vamos falar já desse controle, vamos estudar esse controle, e aí, depois, na sequência, vamos falar dos tribunais de contas existentes no Brasil. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui agradecendo imensamente e esperando ter contribuído aí para os estudos de vocês. Tá bom, pessoal? Super beijo, fiquem com Deus e até o nosso encontro presencial. Até lá!